diria o seguinte: se você trata de vocação, o próprio nome é vocar, é chamar, né? E desde pequeno, eu posso dizer que o meu chamado ele vem desde pequenininho. A família era tradicionalmente religiosa. Eu cresci dentro de um ambiente, morava na casa dos meus avós, do avô paterno, de congregação mariana, referência na religiosidade, no Noche Antigava, tia freira, sobrinhos do meu nono, primos do meu pai, da família Guislandi, só do tio Giacomo, 3 filhos padres numa família, depois mais religiosa. Família Gava, uma vez acabei fazendo uma pesquisa só de irmãs, se chegava a 27 religiosas em 120 anos de colonização aqui da nossa região. Então, eu acho que tudo é um processo, né? No meu caso, não nasceu do nada. Eu me lembro que quando fui coroinha aqui no Santuário de Caravaggio, porque nasci em Nova Veneza, depois com 3, 4 aninhos a minha família então veio aqui para o Caravaggio. Aqui tinha o primo de meu pai, era o reitor do santuário, o padre Isidoro Guislandi, já fui coroinha aqui. E eu estava contando isso para os amigos e relembrando aqui do tempo de infância. Eu fazia questão de sujar a batina do coroinha com 6 até os 10 anos para ter em casa, e ali com bolacha Maria nós rezar a missa, levava o folheto do santuário, ele acabava levando o folheto da missa e nós sentávamos ali perto de casa e ali a gente celebrava as missas com bolacha Maria, né? Então, no meu caso específico, foi todo um chamado desde a infância, né? Uma vida de família, de comunidade religiosa, que depois, com mais tempo, com mais maturidade, eu pude ainda a tempo voltar a essa situação que eu chamo de primeiro amor. A minha vida de juventude é normal, eu considero, porém, interessante. Eu lembro aqui, por exemplo, o fato digamos, mais corriqueiro da juventude aqui do Caravaggio, né? O tradicional baile que havia aqui, o baile do Matusa, sempre no sábado antes da festa. Mas eu desde pequeno envolvido nas atividades pastoral do santuário. Meus amigos todos iam ao baile, sábado à noite. No final, sabe, havia sempre eu digo assim, um jeito respeitoso de ambas as partes, porque eu respeitava a vontade de todos, ia para lá. Isso é interessante, é a primeira vez que eu conto isso. Eu entrava no baile, eu acho que não ficava 15 minutos, porque eu não me sentia bem. Gostaria de sentir bem, nunca tive nada contra isso, porque tá ali meus amigos, isso aqui, mas algo me chamava para vai para casa, dorme mais cedo, que amanhã tu tem toda uma atividade ali para ajudar nos peregrinos e tal. Depois fui estudar em Criciúma, eu passei 2 anos do ensino médio no Marista, finalizei o 3º no Michel, e ali sim, todo mundo dizia, vai ser padre. Hoje ele vai ter que ser padre, né? Os professores, os alunos, mas sempre algo de respeito, né? E algo que eu considero também que, na maneira simples, né? Vox Populi, Vox Dei, eles também me ajudaram também na tomada de escolha. Mas muito interessante, eu me lembro que no Michel, quando a gente vai estudar ali as aptidões para talvez uma ajuda para definir no vestibular o que vai ser feito, né, e tal, sempre vinha muito o lado das humanas, o campo social, o campo religioso e o direito. Então, a terceira opção seria o direito, a segunda seria a diplomacia. E o primeiro sempre deu esse viés religioso sacerdotal. E eu disse, bom, se é de Deus, um dia volta. E eu fui na última situação, que era o direito, né? Então me formei em direito, mas, como eu disse, a cada momento, de tempo em tempo, vinha sempre esse martelinho, né? Mas, e o primeiro amor? 2006, mesmo estando nas funções ali de agente público em Nova Veneza, eu tirei um ano em 2006 para a gente fazer o propedêutico em Cocal do Sul, mas ainda vi que faltava algumas coisinhas da minha vida que eu chamo de renúncias. A gente tem que ir renunciando algumas coisinhas. Eu sabia que com a maturidade me seria mais fácil. Tanto é que depois, então, em 2016, né, 10 anos depois que eu fiz o propedêutico, eu vi que estava pronto de dizer o seguinte, não, agora o que precisava renunciar, renunciei e estou pronto, eis-me aqui.
Por motivo de trabalho, eu acabei indo várias vezes para a Itália, para a Europa. Eu acredito que, eu perdi de conta, mas pelo menos acredito umas 30 vezes acabei indo nesse período dos últimos 18, 20 anos para lá. Porém, o tempo que eu fiquei lá, no máximo, uma vez inclusive, levei minha mãe, porque tinha 2 irmãos lá, um ainda permanece há 20 anos, morando no norte da Itália. O máximo que fiquei lá, sem voltar para o Brasil, foram 60 dias. Então, lógico, você sofre adaptação, mas eu, sobretudo, no começo, né, questão de horários, não tinha muito horário. E a vida política era muitas vezes exercida depois do horário. Depois aqui em Nova Veneza, na época como era secretário de Cultura, Esporte e Turismo, eu sempre dizia, a secretaria trabalha quando os outros estão festejando. Então, as atividades esportivas era de segunda a sexta à noite. Os movimentos culturais, os encontros e depois a questão do turismo religioso e gastronômico é final de semana. Então isso eu não tinha um ritmo normal como as outras pessoas, como a maioria dos trabalhadores. Então eu acho que o primeiro momento, eu diria que os primeiros 2, 3 meses, a adaptação não foi nem de língua, não foi nem de alimentação, mas foi justamente de ter regras no horário. Você tem horário para tudo. Tem a celebração da Santa Missa, as refeições em comunidade, tudo isso vai te dando um ar de disciplina e um ar de regras, que também está me fazendo muito bem, porque isso eu já via. Eu tinha desde 16 anos, sempre me considerei um rapaz regrado. Depois, por atividades, por normal, a gente acaba perdendo, mas a origem, aquilo que havia no começo, agora a gente vai, diz italiana, vai repreendendo, vamos retomando. Eu posso dizer o seguinte, em 2006, meu pai tinha falecido em 2004. Em 2006, quando tomei a decisão de fazer a experiência no propedêutico, eu até posso dizer que um dos fatores que me trouxe de volta para casa é que ainda a situação familiar não estava muito bem resolvida também com a mãe, né? Viúva de pouco tempo. Somos em 4 irmãos, a irmã mais velha, 2 irmãos do meio, eu o último, e ali vem a criação que o último nas nossas famílias vênetas é feito para ficar em casa. Isso veio à tona muito forte. Eu disse, então, vamos esperar um tempo, porque se a vocação é de Deus, Deus também vai prover essa situação. E hoje estamos bem. Eu vejo com relação também aos meios sociais como é positivo toda essa revolução tecnológica. Hoje todo dia nós falamos. Um irmão que estava na Alemanha hoje está cuidando, está ali no meu lugar. Então o tempo foi favorável e eu peguei uma conversa do meu pai e da minha mãe quando o pai se despediu ali de casa. O pai passou por uma enfermidade e depois foi levado para o hospital em Criciúma. E eu peguei uma conversa dos dois. Eles estavam conversando da irmã mais velha até o último, até o caçula. E quando chegou na minha situação, meu pai disse para minha mãe, em dialeto veneto, Berta, Gile é minha nostro, Gile é del mundo. Então, Gile não é nosso, Gile é do mundo. Gile, então deixa que ele tem que também seguir o caminho dele. E isso também foi entendido e foi amadurecido dentro da família. Hoje, o relacionamento com a mãe continua forte, continua bonito, saudável, porém, já também ela contente vendo o filho, né, o filho último que também está seguindo a sua vocação desde a infância.